Qual a importância de classificar os esportes dentro de determinadas categorias? Será que agrupar os esportes em categorias, como apresentado na Base Nacional como curricular, contribui na aprendizagem dos estudantes da educação física escolar? Associar elementos comuns de diferentes esportes serviria como um mapa mental para conectar as ideias? Nessa série de vídeos, baseados no artigo de Felipe Canã, você poderá obter respostas para essas questões, além de compreender os sistemas de classificação dos esportes e refletir para um possível aprimoramento dessas classificações. Os sistemas de classificação dos jogos esportivos acontecem por duas razões essenciais. Uma intrínseca, com um fim em si mesma, onde se busca conhecer as características essenciais de cada jogo, contribuindo para se compreender as respectivas lógicas internas, que são as dinâmicas de funcionamento, a partir de critérios pré-concebidos. E outra extrínseca, ou instrumental, buscando agrupar os jogos de acordo com características semelhantes, a fim de proporcionar uma generalização e diversificação de conteúdos, superando um currículo restrito a alguns jogos. As razões são complementares, contribuindo para uma melhor compreensão dos jogos esportivos. Na literatura encontramos diferentes sistemas de classificação, com destaque aos modelos apresentados por Parlebas em 2001 e Hernandes Moreno em 2005, com um marco da praxeologia motriz e a partir do marco teórico prático do Teaching Games for Understanding. Contexto brasileiro, importantes marcos são encontrados nas classificações apresentadas por Gonzalez e Brett. Essas classificações ganham importância a partir do momento em que influenciam documentos importantes da educação física brasileira, principalmente no caso da BNCC do ensino fundamental, além dos cadernos pedagógicos do programa Segundo Tempo. Nenhuma das classificações analisadas é isenta de problemas. Ou ela é muito abrangente, acaba agrupando jogos esportivos muito diferentes, ou ainda é muito específica, acabando que engloba muitos jogos. Contudo, a análise comparativa de diferentes jogos contribui para compreender a lógica interna de cada um e oportuniza também um processo de diversificação maior dos jogos esportivos nos currículos escolares. Antes de aprofundar na classificação, revisão e análise dos esportes, convém discutir o que se entende por esporte, o que será discutido na próxima parte desse vídeo. Nessa parte da aula, vamos discutir o conceito de esporte e jogos esportivos. Dois conceitos principais se destacam, um num sentido mais lato, que é compartilhado pela Carta Europeia do Esporte, onde o esporte é entendido como qualquer tipo de atividade física ou prática corporal sistematizada. Assim, uma caminhada, por exemplo, pode ser considerada esporte. Já o sentido mais estrito entende o esporte somente enquanto situações motrizes competitivas, regradas e institucionalizadas. A ideia de institucionalização vai além de pensar em federações internacionais, podendo abranger também modalidades esportivas mais recentemente criadas ou difundidas, com federações locais ou mesmo por determinadas instituições empresariais. Em ambos os casos, é necessária a existência de regras padronizadas, o que não impede práticas informais ou adaptadas, desde que respeitem as regras primárias da modalidade. Hernandes Moreno coloca o elemento situação motriz, que deve ser a parte insubstituível da prática. Assim, a demanda motriz deve ser um dos elementos essenciais para a conquista do êxito, mesmo que não haja um uso considerável de energia. Nesse entendimento, os esportes eletrônicos, cuja ação motora de manuseio dos controles é uma condição indispensável para o êxito, pode ser considerado um esporte. Diferentemente dos jogos de tabuleiro ou cartas, onde é possível que um terceiro manipule as peças ou as cartas sem que comprometa o resultado. Nessa linha de raciocínio, atividades exclusivamente determinadas pelo caráter intelectual, mesmo que com competições institucionalizadas, não são consideradas esportes,
por não apresentar a situação motriz. Nesse trabalho, o esporte é considerado em seu sentido estrito. Assim, sob tal lógica, não existem diferentes esportes, mas sim diferentes modalidades esportivas. E cada uma apresenta um corpo de regra com características peculiares que permitem identificar a modalidade. Dentro do conjunto de modalidades esportivas, encontra-se o subgrupo dos jogos esportivos. Não há muita clareza sobre o que efetivamente sejam os jogos esportivos e quais modalidades abranjam. Bayer busca conceituar o que denomina de jogos esportivos coletivos, que apresentam elementos indispensáveis, chamados pelo autor de constantes ou denominadores comuns. Seria bola, terreno, um alvo, meta para atacar e outro para defender, companheiros, adversários e regras. Percebe-se que elementos como regras e adversários estão presentes dentro do conceito de esporte, sendo presumidos nos jogos esportivos. Já o elemento alvo e meta para atacar e defender não é transferível para esportes em geral, precisando ser revisto, pois esportes como o beisebol, golfe e squash, por exemplo, apresentam outros critérios de pontuação. Assim, apenas os elementos bola e terreno aplicam-se ao conjunto de jogos esportivos, sendo que o terreno aplica-se também à maioria das modalidades esportivas em geral. Dessa forma, a bola ou outro móvel como disco ou peteca apresenta-se como o único elemento que diferencia os jogos esportivos das modalidades esportivas em geral. Outro aspecto que caracteriza os jogos esportivos é a presença do elemento móvel, como a bola, como o principal elemento intermediador para a definição de uma pontuação. Isso exclui modalidades que, apesar de utilizarem um móvel, definem a derrota ou a vitória por outros critérios, como é o caso da ginástica rítmica e dos arremessos e lançamentos do atletismo. Dessa forma, tratar de jogos esportivos significa tratar de jogos esportivos de móvel ou, popularmente, de jogos esportivos de bola. Um segundo elemento que caracteriza os jogos esportivos diz respeito ao verbo jogar. Não se fala em jogar atletismo ou ginástica, mas se fala em jogar basquetebol, futebol, golfe, tênis. E o terceiro elemento que caracteriza a maioria dos jogos esportivos é a interação entre os adversários, onde a ação de um interfere diretamente na ação do outro. Os jogos esportivos, assim, são compreendidos neste trabalho como situações motrizes competitivas, regradas e institucionalizadas, praticadas num determinado território, na perspectiva de jogar com ou contra outros, e a pontuação e, consequentemente, também a vitória ou a derrota é definida por um elemento denominado móvel, que na maioria dos casos também demandam interação entre os adversários. Assim como os jogos esportivos representam um subgrupo dentre as modalidades esportivas em geral, eles podem também ser subdivididos em categorias ainda menores. Parlebas apresenta um sistema de classificação que chama de situações motrizes, não restringindo-se aos jogos esportivos. Ele considera a categoria de incerteza ou imprevisibilidade, que pode ser gerada pelo meio ambiente, pelas interações com companheiros, que seria a comunicação motriz, ou ainda pelas interações com os adversários, o que é chamado de contra-comunicação motriz. Os jogos esportivos individuais inserem-se na categoria de situações sociomotrizes, em que há incertezas geradas pelos adversários, mas não pelo meio ou por companheiros, caso do tênis, por exemplo. Ou ainda na categoria de situações psicomotrizes, em que não há incertezas de qualquer natureza, como é o caso do golfe. Já os jogos esportivos coletivos enquadram-se na categoria de situações sociomotrizes com incertezas geradas tanto pelos adversários quanto pelos companheiros, mas
não pelo meio. Num exemplo, aí o futebol. Essa classificação é muito abrangente e apresenta critérios gerais de organização, mas não específicos, agrupando assim modalidades com lógicas internas bem diferentes. Por exemplo, futebol, vôlei, beisebol são todos de cooperação e oposição, segundo o autor. Buscando avançar nessa classificação, Hernandes Moreno acrescenta subcritérios, como o uso do espaço comum ou separado, a forma de participação simultânea ou alternada dos participantes. Nessa lógica, futebol e vôlei, que são jogos esportivos de cooperação e oposição, deixam de enquadrar a mesma categoria, já que o futebol é disputado no campo comum e também com participação simultânea de jogadores, enquanto o vôlei é disputado no espaço separado e com participação alternada entre os jogadores. Embora mais específica, essa classificação continua abrangente e a gente vê aí dentro de uma mesma categoria ainda modalidades bem diferentes, como o beisebol e o vôlei, por exemplo. Já o Monde apresenta uma classificação conforme as semelhanças de sua lógica interna, priorizando os problemas a serem resolvidos pelos jogadores ao longo do jogo e secundariamente conforme aspectos técnicos motores. Assim, divide os jogos em jogos de invasão, com mão, com pés, com taco, com alvo centrado, com alvo de extremidade aberta, rede e parede, enquadrando aí rede raquete, rede mão e parede, campo e pontuação por corridas e alvo. Outra classificação citada por Almonde é a de Elis, que divide em jogos de território, jogos de meta e linha, jogos de quadra entre quadra dividida e quadra compartilhada, jogos de campo entre formato disperso e formato oval, jogos de alvo com oposição e sem oposição. No Brasil, os modelos de classificações que ganharam destaque são os apresentados por Gonzalez e Gonzalez e Brecht. Partem do critério da interação e incertezas geradas entre adversários e de subcritérios relativos à lógica de funcionamento das modalidades. Assim, entre as modalidades sem interação com os adversários, apontam os esportes de marca, que têm o resultado definido pela comparação entre os índices alcançados pelos praticantes, pode ser em segundos, metros ou quilos. Apontam também os esportes, aquelas modalidades estéticas ou técnico-combinatórias, que têm o resultado definido pela beleza plástica, uma dimensão estética, e o grau de dificuldade, uma dimensão técnica ou acrobática dos movimentos, respeitando critérios pré-estabelecidos, caso, por exemplo, da ginástica artística. Os esportes de precisão, que têm o resultado definido pela aproximação ou acerto do móvel em determinados alvos, por exemplo, o arco e flecha. Já em relação ao grupo de modalidades esportivas com interação entre os adversários, os autores apresentam aí os de combate ou luta, que tem um resultado definido pela subjugação ou aplicação de golpes, toques, desequilíbrios, empurrões sobre o adversário. Também os de campo e taco, onde tem o objetivo de rebater a bola e tentar percorrer a maior quantidade de bases ou distância entre as bases, a fim de somar pontos, como é o caso do beisebol. Também aqueles com rede, quadra dividida ou muro, ou com rede divisória ou parede de rebote, com o objetivo de lançar o móvel em locais em que o adversário não alcance ou de forma a forçar que cometa um erro. E também os de invasão ou territoriais, onde o objetivo é tentar ocupar a meia quadra ou campo do adversário para marcar pontos, além de defender sua própria meta, como é o caso aí do handball, do futsal, do futebol de campo e etc. Continue acompanhando nossos materiais. No próximo vídeo vamos dar continuidade à discussão dessa temática. Um grande abraço e até a próxima!